Ouça agora, na voz do homem de Deus, pastor James Jansen, um estudo bíblico sobre o obreiro aprovado, ministrado no dia 17/3/2020, na Igreja Evangélica Preparatória, em Duque de Caxias. Fiquem todos em oração e atento à palavra. Culto de estudo da palavra, estudo bíblico, culto de ensino. E é mais um aprendizado para a glória de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, apenas versículo 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Vamos ler o que nos diz a palavra. Nessa noite nós vamos falar sobre o tema o obreiro aprovado. Será o tema desta noite, o obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Podemos assentar? Irmãos, a cada culto de doutrina, o Espírito Santo, que é o nosso maior mestre, o nosso maior professor, ele nos ensina. E em todas as áreas da nossa vida, o Senhor, Espírito Santo, ele tem nos ensinado como nós devemos nos portar diante dele, como nós devemos andar diante dele, como nós devemos fazer para agradar a ele. Então, mas também, não só na parte de nos preparar para o encontro com ele, mas o Espírito Santo também, ele nos ensina também como trabalhar para ele, como nós fazermos a obra dele. E nesta noite, é uma noite onde todos nós, pela palavra e através do Espírito Santo, nós vamos aprender como sermos um obreiro aprovado. E nesta noite eu faço uma pergunta, não precisa me responder, mas você responda dentro do seu coração para Deus agora. Você quer ser um obreiro? Mas você quer ser um obreiro aprovado, uma obreira aprovada? Se você tem esse desejo de ser um obreiro, de ser uma obreira, ou se você já é e quer ser aprovado a cada dia para Deus, hoje é o culto que você precisava vir. Hoje era a mensagem que você precisava ouvir, porque o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. E quantos servos e servas de Deus têm orado e têm falado: Senhor, me ensina a ser um bom obreiro, me ensina a ser uma boa obreira, me ensina a trabalhar, Senhor, na tua seara. E eu tenho por costume de dizer que a Bíblia, ela é o nosso manual. Ela vai nos instruir o que fazer e o que não fazer. E se você seguir os conselhos de Deus que estão aqui na palavra, você não tem o que perder. Pelo contrário, você vai ganhar. E você vai ter um ministério abençoado nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor por nome Timóteo, já era a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a ele, e eu fico assim, vendo o carinho e a dedicação que o apóstolo Paulo tinha com este obreiro. Eu creio que na minha mente eu fico assim pensando, que o apóstolo Paulo, ele investiu tanto no ministério de Timóteo, porque ele queria que Timóteo fosse o segundo Paulo, porque ele sabia muito bem que o seu ministério estava terminando, que não demoraria muito, que ele estaria sendo morto pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus.
Então a igreja ia precisar de alguém à altura do apóstolo Paulo para dar seguimento, para poder continuar aquela obra tão linda que o apóstolo Paulo fez. Então, pela inspiração de Deus, agora ele começa a falar: procura apresentar-te a Deus. Olha só, procura, o que ele quer dizer aqui, procura? Se depender de você, sempre faça isso. Sempre esteja diante de Deus, procure apresentar-te a Deus. Por que a Deus? Porque quando você é um obreiro, você é uma obreira, você não está fazendo unicamente para o homem. O homem de Deus que te consagra, que unge você, que te separa para o cargo, que te coloca nas mãos uma responsabilidade, ele é um instrumento de Deus. Quando o pastor fala assim: meu irmão, minha irmã, você quer ser obreira? Você quer ser obreiro? Nós estamos precisando, a obra de Deus está precisando. Na verdade ali é o Espírito de Deus que está usando o anjo da igreja para poder trazer uma convocação para você, para te despertar pelo chamado. É por isso que não é bom você dizer não, porque quando você fala: não, pastor, não quero ser um obreiro, indiretamente você acaba dando essa resposta também para Deus, porque o Senhor não quer que nenhum de nós fiquemos parados na sua obra. Nós temos que fazer alguma coisa para Ele, nem que seja a mínima coisa, mas nós somos úteis na mão do Senhor. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui está a base desse estudo: aprovado. O que é uma coisa aprovada? Aquilo que é aprovado é aquilo que está apto, é aquilo que dá para usar, é aquilo que vai dar certo, é aquilo que foi testado. Aleluia. É aquilo que alguém manuseou e disse assim: está aprovado. Ou alguém que corrigiu, vamos exemplificar aqui de uma prova: está aprovado, você tirou uma ótima nota. Um exame que nós fazemos, está ok, está aprovado. Então, imagina agora, apresentar a Deus dessa forma: Deus olhar para você e Ele se alegrar. Deus olhar para você e dizer assim: você está de parabéns, você está apta, você está apto para ser usado na minha obra. Como obreiro, essa palavra obreiro, ela vem de obra. Então o obreiro, ele faz uma obra. O obreiro, ele não é chamado, ele não foi chamado só para ter um título de obreiro, mas ele tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar, por isso é o nome obreiro ou obreira. Há uma responsabilidade que Deus vai vos entregar. É como uma pessoa que quer construir uma casa. Ela chama o pedreiro, que é um obreiro, que trabalha com obra, e diz assim: olha, eu quero a casa assim, eu quero a casa dessa forma, vai ter tantos cômodos, desse jeito. E a pessoa ali vai trabalhar para edificar aquela casa, aquela construção. Então agora o Senhor entrega os compromissos nas nossas mãos, e quem te entregou esse compromisso, Ele quer aprovar. Imagina depois da casa toda pronta, pintadinha, né, todos os detalhes, aí o dono da obra ele chega e olha, está muito bom, teu trabalho está aprovado, eu vou dar testemunho do seu trabalho, eu vou te indicar para outros. Como obreiro, irmãos, nós vamos um dia chegar diante do tribunal de Cristo, e o Senhor ele vai nos pedir conta das obras aqui na terra. O Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim: cadê o talento que eu entreguei nas suas mãos? O que você fez com o teu talento, com a sua chamada? Você granjeou?
Você frutificou ou você enterrou? Que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uma coisa que nós vamos ver aqui nesse estudo, que o obreiro, ele não pode se envergonhar e nem pode envergonhar o nome de Jesus. Ele não pode ter vergonha de se apresentar como obreiro. Por outro lado, ele não pode trazer vergonha também para o seu ministério. Eu tenho também costume de dizer que o obreiro ou a obreira é o cartão de visita da igreja. O pastor, ele pode tratar muito bem aquela pessoa que chegou na igreja, mas se o obreiro destratar, aquela pessoa nunca mais volta na igreja. Então olha como que é responsabilidade de cada um dos obreiros, das obreiras. E agora, manejar bem a palavra da verdade. É o que você, nesta noite, está fazendo. Você está aqui para aprender com o Espírito Santo, através da minha vida, a manejar a palavra da verdade. O que é manejar? É movimentar. Uma espada na bainha não pode ficar de enfeite, não. Ela tem que ser manejada. Você precisa agora exercer o que Deus colocou nas suas mãos. Você tem que evangelizar, você tem que pregar, você tem que anunciar a palavra, e com verdade. Não pode ser aquela palavra falsificada, aquela palavra com mentira, deturpada. Então o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Aleluia. As pessoas têm que olhar para você e ver alguma coisa diferente. Você já viu quando aparece alguém das Forças Armadas, fardado na rua, não chama atenção? Aparece aquele marinheiro de branquinho, todo mundo olha lá que bonito. Aparece aquele soldado com aquela roupa camuflada, todo mundo olha lá. E assim por diante. O obreiro, ele tem que chamar atenção. O obreiro, a obreira tem que ser destaque de Deus. Alguém tem que olhar e dizer assim: ah lá o soldado do Senhor, ah lá o oficial de Deus lá. Aleluia. Então nós vamos aprender tudo isso nesta noite, a nossa postura diante de Deus, diante dos homens. E você fazendo assim, você vai ser muito abençoada, você vai ser muito abençoado para a glória de Deus. Irmãos, particularmente, eu tive a alegria e também a honra de subir todos os degraus. Eu fui membro, fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista e, por misericórdia, a pastor. Então, eu tive esse privilégio de passar por todos esses degraus. E é uma honra muito grande nós estarmos preparados, nós sermos úteis, melhor dizendo, nas mãos do Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele gosta muito de menosprezar. O inimigo, ele gosta muito de nos menosprezar. Você já viu isso? Você não vale nada, você não presta para nada. Ele gosta muito de falar isso na nossa mente. Mas agora o Espírito Santo, ele vai agora te usar. Aleluia. E ele vai mostrar que você é membro do corpo de Cristo. Se você olhar para as mãos, nós temos 5 dedos de uma mão só. Cada um do seu tamanho, mas cada um tem a sua utilidade. Nós temos vários membros do nosso corpo: olho, nariz, orelha, cada um tem a sua utilidade. E agora você vai trabalhar como obreiro da casa do Senhor. O inimigo, ele fica furioso, porque quando o inimigo te olha na portaria da igreja, quando o inimigo te olha, você passando a salva para recolher as ofertas, ajudando o pastor, auxiliando aquele demônio que estava na tua vida antigamente, ele fica irritado, porque ele queria te ver destruído, ele queria ver a sua vida humilhada. Mas agora é diferente. Agora não é mais aquela pessoa que ele usava, agora é o Espírito Santo de Deus que está usando aquele obreiro e aquela obreira. Tem um hino que nós sempre cantamos: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então você tem valor. Muitas das vezes nós temos que despertar, como o próprio apóstolo Paulo, ele falou para Timóteo: desperta o dom que há em ti.
Às vezes nós ficamos com medo de aceitar a chamada de Deus. Ah, mas eu acho que eu não vou dar certo não, pastor. Eu tenho dificuldade nessa parte, nessa outra. Mas desperta o dom que é em você. Tem um dom que está dentro de você. É só uma insegurança humana, mas ela é passageira. Porque depois que o Senhor tomar conta de tudo, você vai ver e nem vai acreditar. Meu Deus, sou eu mesmo? Aleluia. É o que nós vamos ver nesta noite. Como surgiu os obreiros? Vamos ver a história aqui que a Bíblia apresenta de como tudo surgiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 e 2. A missionária vai ficar aqui responsável, como de costume, pela leitura. Atos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa? Tudo aconteceu com o crescimento da igreja. Porque agora, com o crescimento da igreja, ela começou a crescer não só entre os judeus, mas a pregação do evangelho começou a alcançar também os gregos, outras pessoas também que estavam em todas as redondezas. E com isso, os apóstolos, que eram 12, lembrando que Matias, ele ocupou o lugar de Judas, não estavam dando conta. E um detalhe que estava ali causando a polêmica é que eles estavam dando mais atenção para aquelas pessoas judias, para aquelas viúvas que estavam precisando de uma ação social. Elas estavam sendo contempladas. E as demais, que não eram 100% judias, estavam sendo esquecidas, estavam sendo deixadas para depois. E com isso começou uma murmuração na igreja. Foi quando então eles levaram diante de Deus aquela causa. Irmãos, quando você leva uma causa diante de Deus, por mais que esteja complicado, o Senhor vai descomplicar. Deus tem sempre uma solução. Deus tem sempre uma porta de escape. E agora eles oraram, falaram: Senhor, não é maldade, como é que nós vamos fazer para tomar conta de todo mundo? O Senhor nos deu uma missão de estar na oração e na palavra, no ministério da oração e da palavra. E agora, Senhor, vai ser prejudicado o nosso ministério. E o Senhor disse assim: levanta homens para vos auxiliar, levanta obreiros. E foi naquele momento, aleluia, que começou então os obreiros, que foi instituído então os obreiros. No meio daquele problema, veio então esta obra, esse ministério tão nobre. Naquele momento, eles reuniram com a igreja, com aquela multidão, e disseram assim: olha, então acabou o problema, Deus já nos deu uma orientação. Irmãos, eu sempre digo, eu aprendi assim, eu sempre repito o que eu aprendi em muitas coisas, que um pastor, um líder, ele tem que ser amigo do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem que ser amigo dele. Porque o líder, ele não pode dirigir uma igreja igual um empresário, ele dirige uma empresa. Não, porque é diferente, apesar de ter uma administração na parte humana também, parte da burocracia da igreja, mas é diferente. Por que é diferente? Porque quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus. Então tem coisa que o pastor, pela visão dele, pela experiência, ele vai aconselhar, ele vai resolver e vai dar tudo certo. Mas tem hora que quem tem que dar a palavra final é o dono da igreja, Jesus Cristo. E através do Espírito Santo ele vai falar: eu quero que seja assim, isso aqui eu não faça isso. E o pastor, ele tem que estar nessa comunhão com o Espírito Santo, nessa amizade,
para poder ouvir a voz de Deus. Porque se eles fossem partir do coração deles, talvez aquele problema não ia ser resolvido. Mas agora eles levaram a causa diante de Deus, e o Senhor Espírito Santo agora ele vai falar: vocês vão separar obreiros, e agora vai ser resolvida essa situação. Vamos ver como foi a escolha. Atos capítulo 6, versículo 3. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Agora o Senhor determina, e eles fazem aquela reunião e diz assim: olha, Deus mandou nós escolhermos agora. Deus nos orientou no meio de vocês que haja uma escolha. Escolhei. Vocês vão trazer perante nós 7 homens. E esses 7 homens, eles têm que ter algumas qualidades para exercer essa função. Mas os apóstolos disseram para eles: escolhei vós. Eles poderiam ir lá, né? Nós vamos escolher. Mas eles disseram: escolhei vós. Irmãos, aqui, olha só que interessante. O próprio povo de Deus, no meio do povo, escolheu os seus representantes ali naquela área. Sabe o que eu vejo isso? Que eu entendo aqui agora? Que a igreja tem que ter confiança no seu obreiro, na sua obreira. Porque se a igreja não tiver confiança no seu obreiro e na sua obreira, como é que eles iriam escolher, apresentar esses 7 homens agora perante os apóstolos? Mas a igreja tem que dar testemunho dos obreiros, das obreiras. Eles têm que ter um respeito, e eu sempre digo também: respeito se conquista e não se compra. Porque agora o respeito eles conquistaram no seu dia a dia. E eles trouxeram 7, conforme a determinação. 7, apresentaram para os apóstolos: olha, estes aqui vão dar certo. Acredito e tenho certeza que tinha mais daquela qualidade, mas inicialmente Deus determinou 7. Aleluia. Então não é porque Deus escolheu um que Ele te rejeitou, não. A tua hora vai chegar também. Porque às vezes quando o pastor chama o nome de alguém: vamos consagrar agora a obreiro, o fulano de tal, ou obreira fulana de tal. Tem irmão, tem irmã que fica até triste com o pastor. Ah, pastor, eu também trabalho, pastor, eu também sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Ah, o pastor me desprezou. Não é isso não, é porque tudo tem um tempo determinado. A mesma qualidade que ele, que ela tem, você também tem, e a sua vez vai chegar também. Então tinha mais, mas foram os 7 principais, os primeiros que foram apresentados para ser separados para o diaconato da igreja. Aleluia. Irmãos, e olha que coisa maravilhosa. A Bíblia agora diz que eles vão separar aqueles obreiros para aquela obra gloriosa. Irmãos, tem pessoas que quando fala assim, cooperador, cooperadora, diácono, diaconisa, pensa que é só para passar pano na igreja. Pensa que é só para limpar o xixi da criança que fez ali no cantinho. Não é só isso não. É uma obra excelente. É um cargo de respeito. Aleluia. É algo que, se você tiver entender como que é importante, você vai se sentir alegre ser um obreiro do Senhor. Hoje como que é dificultoso nós temos um obreiro na casa do Senhor. Até difícil demais, porque todo mundo quer ser pastor hoje. A pessoa não pode receber o dom de profetizar e de entregar a revelação, que a pessoa já quer ser pastor. E não é porque tem um dom de profetizar ou pregar bem, não tem que merece ser consagrado, pode até merecer, mas tem que perguntar a Deus se tem chamada para tal coisa. E tem que saber também, ainda que tenha chamada, tem que perguntar a Deus se é o momento também. Então, se falar hoje para muitas pessoas assim, quem quer ser um obreiro para tomar conta da porta,
para poder ajudar na limpeza da igreja, são poucos que vão levantar a mão. Mas falar, quem quer ser pastor? Tem muita gente. Eu! Quem quer ser missionário? Eu! Mas, irmãos, nós vamos ver que tudo tem um preparo, tudo tem uma chamada, e nós temos que estar na vontade de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos ver agora sobre a primeira qualidade. Atos capítulo 6, versículo 3 foi lido. E também Atos capítulo 6, do 1 ao 2 também foi lido. E foi pedido que a primeira qualidade fosse boa reputação. 1 Timóteo capítulo 3, do 8 ao 13. Nós vamos fazer uma leitura para você entender. Olha como que é sério ser um obreiro, ser uma obreira. Não pode ser qualquer pessoa não. 1 Timóteo capítulo 3, do 8 ao 13. Da mesma sorte, os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Também este seja primeiro provado, depois sirvam e se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem a seus filhos e a sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, e muitos confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então a primeira qualidade que o Senhor determinou para aqueles 7 diáconos foi boa reputação. E não mudou. No decorrer do crescimento da igreja, agora o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, para que ele doutrinasse, né, o ministério, a igreja lá, e que assim fosse por todas as igrejas, que não poderia simplesmente escolher por escolher, ou só por necessidade. Exemplo, está faltando, qualquer um, só para poder trabalhar mesmo. Não, irmãos, olha, as coisas de Deus não pode ser assim. É preferível, muitas das vezes está faltando, é preferível muitas das vezes não ter, do que estar lotado de obreiros e obreiras, mas sem condição de ser obreiro, ser obreira. Porque aí Deus não quer só quantidade não, Deus quer qualidade. Deus quer quantidade com qualidade. Para salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, para ser obreiro, tem alguns detalhes que precisa ser visto. Não basta apenas a pessoa querer ter um bom coração de ser. Precisa primeiro ser aprovado. E a primeira coisa diz assim, da mesma sorte, em primeira parte desse capítulo, falou sobre os pastores. Como deve ser um pastor, o que é necessário para ser um pastor. E ele continua dizendo, da mesma sorte. Por que da mesma sorte? Estava dizendo assim, tão quanto importante ser um pastor, ser um líder de uma igreja, são também os diáconos, são também as diaconisas, são os obreiros da igreja de uma forma geral. E ele diz, os diáconos sejam, é necessário, não é opcional. Então não pode ter uma opção, se eu quiser eu sou assim, se eu quiser eu não sou. Não, tem que ser, é necessário, sejam, primeira coisa, falando de boa reputação, honestos, honestidade. Uma boa reputação, o que significa isso? Onde as pessoas vão olhar para você e não vão ver uma mancha nas suas vestiduras espirituais. Você vai ser uma pessoa irrepreensível. Ninguém vai poder tocar na sua moral. Ninguém vai olhar para você e vai dizer assim, você não serve para ser obreiro, ou você não serve para ser obreira. Mas por quê? Porque você não é honesto. Honestidade, irmãos, é sinceridade. Honestidade é aquela pessoa que sabe do que é o correto e faz o que é o correto. Honestidade não não se apresenta na frente dos olhares, pelo contrário,
se apresenta quando ninguém está vendo. Você imagina você precisando de um dinheiro, aí a pessoa olha para você, só um exemplo, a pessoa olha para você e diz assim: olha, eu vou ter que sair agora, fica à vontade aí na minha casa, está aqui a chave, e sozinho. E quando você olha, está aquela bolsa de dinheiro lá. E agora? Se você é uma pessoa honesta, você nem chega perto daquela bolsa. Mas o desonesto, ele vai e consegue subtrair alguma coisa. Ou então uma pessoa honesta, igual recentemente agora, eu estava até conversando com o cooperador Tiago. O carro ele deu um problema, e eu estava suspeitando um monte de coisa pelo barulho. E quando eu até falei com ele: olha, eu acho que vai ter que trocar isso, pelo barulho é isso. Mas quando eu levei no mecânico, o mecânico suspeitou de um monte de coisa. E ele foi descartando. E quando chegou no final, uma pessoa honesta. Interessante que ele não é uma pessoa crente não, uma pessoa ímpia, porém que já tem um temor de Deus, uma pessoa honesta. Ele falou assim: sabe qual é o seu defeito do seu carro? Vai acabar agora, quer ver? Aí ele fez um procedimento, dá uma volta. Ele falou: acabou. Sabe o que era? Era apenas um aperto de um parafuso. Se fosse uma pessoa desonesta, ele falaria um monte de coisa para poder extrair um dinheiro que não era lícito. Então, irmãos, o obreiro ele tem que ser honesto. No seu trabalho você tem que ter honestidade. Se o teu patrão fala assim: olha aqui, exemplo, é mecânica, você vai falar para o cliente tudo errado. Você vai falar que tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, mas tudo errado, só para a gente ganhar dinheiro dele. Você como obreiro, primeiramente como servo de Deus, e agora segundo como obreiro, você tem que dizer: não, patrão, isso aí eu não faço. Esse ensino não. É igual as irmãs trabalhar de secretária. Já pensou? A tua patroa fala assim: olha, fala que eu não estou. E a patroa está do seu lado. E agora? Você tem que falar para a patroa: não vou mentir não. Eu posso dizer que a senhora não pode atender agora, mas falar que eu não estou, eu sou uma obreira, eu sou uma serva de Deus. Mas pastor, eu vou perder o emprego. Perca o emprego, mas não perca o céu. Perca o emprego, mas não perca o ministério. Se você perder por amor a Ele, você acha que Deus vai te deixar desonrado? Deus vai abrir uma porta melhor para você. Tem que ter honestidade. Se ensinam não, você tem que ser uma pessoa sincera diante de Deus e diante dos homens. O que você é aqui, você tem que ser na sua casa, tem que ser na escola, tem que ser no trabalho. Não pode ser aquela coisa: vê aí se o pastor está por aí, vê aí se a missionária está chegando, vê aí se a irmã está chegando, vê aí se o irmão está chegando. Não, o que você é aqui, você é em qualquer lugar. Pode chegar a qualquer hora, encontrar com qualquer pessoa, que você é uma pessoa honesta. É igual, por exemplo, troco errado. Irmãos, tem pessoa que dá troco errado. Você vai comprar alguma coisa no mercado, na farmácia, na padaria, a pessoa tem que te devolver R$2 e ela vai te devolver 20. Aí você confere lá, até assim: será que vai me passar para trás? Deixa eu conferir aqui. Mas às vezes aquela pessoa está tão desatenta, te dá troco a mais. O que você vai fazer agora? Será que você vai contar na igreja que foi bênção? Irmãos, olha, Deus fez ela esquecer lá para me dar mais dinheiro. Não. Você vai lá e fala: olha, eu recebi a mais. Tem pessoa que até assusta: você está me devolvendo? Porque hoje, irmãos, as coisas estão tão estranhas, que a pessoa, quando você faz um bem, usa de honestidade, a pessoa até assusta com você. Achou um celular, aí liga para a pessoa, ou então deixa ligado, alguém vai ligar. Você achou, tem como me devolver? Devolve, não é seu. E se for um iPhone, R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$6.000, será que você não vai tirar o chipzinho e quebrar não? Pedir alguém para desbloquear? Irmãos, o honesto, o obreiro, ainda mais se for obreiro, tem que ser honesto. Fala: olha, está aqui na minha mão. Se você está com medo, olha, vai na igreja tal, sou lá, aponta a igreja. Fala: vai lá no culto, que lá você vai sentir segurança. Pode buscar lá comigo lá no culto. Ei, irmãos, você vai ganhar uma alma sendo honesto.
a pessoa vai dizer, ó, você é crente mesmo. Aí você vai dizer, por misericórdia, eu sou obreiro, sou obreira de Deus. A pessoa vai dar glória a Jesus e ainda vai te dar honra. Não de língua dobre. Irmãos, é muita coisa, eu vou tentar falar tudo, mas é um mistério. Não de língua dobre. Língua dobre, irmãos, é aquela pessoa que fala mal dos outros. E o obreiro, a obreira não pode ser mal falador. Não pode. A língua do obreiro, da obreira, ela tem que ser usada para glorificar a Deus e ser usada para falar o bem e não para falar o mal. A língua dobre, ao mesmo tempo que ela está falando bem, ela está falando mal. Então, não pode haver fuxico, não pode haver disse-me-disse, não pode haver calúnia, não pode haver difamação. Já pensou que coisa séria? Alguém olhar e dizer assim, aquele obreiro lá, aquela obreira lá, olha, falador, fala muito da vida dos outros, fala mal de todo mundo. Irmãos, já pensou que coisa séria? Esse obreiro vai perder o crédito com a igreja. Já perdeu com Deus, vai perder o crédito com a igreja. Ninguém vai confiar em você. Se você fala mal de alguém, a pessoa está falando mal de mim hoje, amanhã vai falar de mim também. Não vou confiar não. Então, tem que tomar cuidado, irmãos. Tem que tomar cuidado. Porque são coisas que, se acontecer, você pode perder até o seu ministério, você pode ser reprovado. O Senhor pode até tomar o seu ministério. Você já pensou? O Senhor, Ele tomar a tua chamada porque você não está honrando ela? Então não pode isso acontecer em hipótese nenhuma. Não dado a muito vinho. Naquela época era muito costumeiro as pessoas se embebedarem. O vinho era algo que todo mundo gostava. Então agora diz assim, olha, o obreiro não pode ser entregue a essas coisas. Mas hoje, pastor, a gente não vai tomar mais o vinho. Muito bem, está de parabéns, é isso aí. E nem outra bebida, pastor. Ótimo, mas tem outras coisas também que embriagam. Tem outras coisas também que tira a pessoa da sobriedade, que tira a pessoa da sua responsabilidade, acaba se embaraçando com os negócios dessa vida, e o seu ministério fica parado, o seu ministério fica destruído. Então não se embriague com nada, não se entregue a nada que possa comprometer o seu chamado, o seu ministério, não. Louvado seja o nome do Senhor. Não cobiçoso de torpe ganância, é aquela pessoa que quer ganhar desonestamente. Tudo que é honesto, que vem nas tuas mãos, isso é bênção. Mas a torpe ganância, a pessoa ela ganha desonestamente. Até ganha, mas desonestamente. Você tem que sair daqueles jeitinhos. Não passa uma nota fria. Finge que você não está vendo. Só entre eu e você. Olha, Ananias e Safira mentiram. E a punição para os dois foi a morte. Porque eles reteram parte de algo que eles mentiram, está apresentando. Então tem que tomar muito cuidado. Porque o obreiro, se para um crente já não é certo, para o obreiro, para a obreira, aí que não pode mesmo. Porque nós temos que ser o quê? O espelho da igreja. O novo convertido tem que olhar para a irmã, para o irmão obreiro e se espelhar. Falar, olha, eu quero ser um obreiro igual aquela ali. Eu quero ser um obreiro igual aquele ali para ajudar o meu pastor. Será que alguém pode se espelhar na sua vida? Pedro e João falaram para aquele homem, olha para nós. Eles poderiam falar, olha para Jesus, tá? Eu sou falho, olha para Jesus. Mas eles disseram, olha para nós. Nós temos que chamar a atenção das pessoas, irmãos, com o nosso bom testemunho, com a nossa boa reputação. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão sério que tem pessoas que nem quer muita conversa com determinados obreiros e obreiras, não. Tem uns que até zanga. Fala, você vai orar para mim? Não quero sua oração não. Você vai orar para mim? Não. Já pensou que triste? Uma pessoa olhar para o obreiro e falar, não quero receber oração sua porque eu te conheço, eu sei da sua vida.
Igual recentemente uma pessoa ímpia falou com um membro aqui da igreja. Ela estava conversando com essa pessoa ímpia e chegou uma outra pessoa de outro lugar e evangelizando. E a pessoa ficou sem graça. Depois que a pessoa foi embora, falou: mas não estou entendendo. Falou: eu sei que você é crente, eu te conheço, mas eu conheço ela também. Eu estudo com essa pessoa. O que ela faz dentro da sala de aula, eu nem sabia que ela era crente. Não é sério, irmãos? O nosso testemunho é muito sério. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. A consciência do obreiro tem que ser uma consciência pura. Não pode ter maldade na cabeça, não. Você sabia que tem obreiro que é maldoso, obreira que é maldosa? Irmãos, olha, nem todo mundo, Jesus falou, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu, não. Tem muita obreira, tem muito obreiro maldoso. Às vezes que até conquistar aquela posição, fica assim: eu vou passar a perna naquele obreiro ali. Eu vou arrumar um problema para aquela obreira lá. Vou semear um problema para ver se o pastor tira da frente, eu assumo lá o lugar dele ou dela. Irmãos, é muito triste, mas isso acontece. Isso acontece. Mas os olhos de fogo de Deus, só está olhando. Aqui pode até passar e ninguém vê, mas diante de Deus ninguém escapará naquele grande dia, irmão. Aleluia. Ninguém escapará naquele dia. Como, aleluia, os irmãos de José viram que a túnica dele era diferente. E ainda mais quando contou sonho, aí que complicou a situação. Eles tentaram de tudo para poder matar José. Aleluia. Por causa da túnica de várias cores, por causa da sua chamada, alguém pode ficar revoltado contra você. Mas fica diante de Deus, que ainda que te lançarem na cova, te lançarem na prisão, na cisterna, mas Deus vai te exaltar lá na frente. Pode até rasgar a tua túnica como fizeram, mas não vão conseguir parar, rasgar a chamada que Deus tem na sua vida. Deixe Maia sobre na cama. Ainda mais se você está trabalhando para Jesus. Ainda mais se você está se esforçando. Irmãos, isso aí incomoda muita gente, mas é Satanás. Mas é o inimigo querendo trazer problemas no meio do povo de Deus. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Antes da pessoa ser um obreiro, irmãos, ela tem que ser provado. Eu sou um pastor que eu gosto de provar muitas pessoas. Porque é necessário, irmãos, nós conhecermos. Se Deus não revelar, tem hora que nem precisa. Tem hora que o Senhor revela. Está vendo aquele servo ali? Está vendo aquela serva ali? Não precisa provar, Deus já está dando testemunho. Mas muitas das vezes Deus ele fica calado. E nós temos que fazer a nossa parte. E aí, essa pessoa que é candidato ao obreiro, ela vai ser provado. É nas mínimas coisas, às vezes, que as pessoas perdem a vitória, irmão. Eu já vi obreiros e obreiras, na semana de ser consagrado, perder a sua consagração, por esses detalhes aí. Parece até uma maldade do pastor, mas não é, irmãos, porque se não for aprovado antes, lá na frente vai dar problema. Exemplo, ô irmão, ô irmã, você pode, por favor, passar uma vassoura ali para mim, por gentileza? Ah não, pastor, pede outro. Não, sou empregado da igreja. Sabe que tem gente que fala assim, mano? Tem gente que fala. Irmão, por favor, pega aquela criança, por gentileza, ali. Aquela mãe está tendo maior dificuldade, ela está chorando. Vai lá. Ah, vai você, ele está mandando eu, vai você. Aleluia. São coisas pequenas, irmãos, que vai provar se você está preparado, se você está preparado para exercer a função. Aleluia. Depois sirvam se forem irrepreensíveis.
Da mesma sorte, aí vai para o lado das mulheres agora. As mulheres sejam honestas, não vou repetir porque eu já falei o que é honestidade, não maldizentes, pode ser faladora, não pode. E outra coisa, irmãos, a contenda, ela só prolifera, ela só aumenta, porque tem aquela pessoa que alimenta o contendeiro. Você sabia disso? Se alguém levar o nome de alguém para você, muitas das vezes você até ouve, vamos orar, não. Mas tem gente que alimenta, é mesmo? Mas como? Conta mais. Aí chega no outro dia, e aí, tem mais notícia daquela pessoa? Isso aí está alimentando, é colocar fogo, é lenha na fogueira. Então a pessoa, o obreiro, e agora está falando das obreiras aqui, das mulheres obreiras, não podem ser maldizentes. Elas têm que cortar logo. Falei, irmão, não fala mal do irmão, não fala mal da irmã, não. Vamos orar por ele, vamos orar por ela. E você quer ver uma coisa estranha, ou uma coisa séria? O que está falando mal de mim? Então, olha, eu vou chamar você e vou chamar outra pessoa, você vai ter que provar. Irmão, tem pessoa que corta. Não, pelo amor de Deus, não. Esquece, vamos orar. Vamos deixar isso para lá. Irmãos, tem que tomar cuidado, porque o inimigo, ele quer envergonhar. E o obreiro não pode ser envergonhado, nem a obreira. Sóbrias e fiéis em tudo. Olha o compromisso. Sóbrias e fiéis em tudo. Você tem que estar consciente, a obreira tem que estar consciente de tudo, das suas responsabilidades, e fiéis em tudo. Você não pode ser infiel à sua chamada. Fiel a Deus, fiel na sua salvação, na doutrina, e fiel também à sua chamada. Aleluia. Cumprir as suas responsabilidades. Se foi delegado, se foi colocado, vale para os dois, obreiros e obreiras. Se foi pedido uma coisa, tem que fazer. Se foi escalado para alguma coisa, é necessário, tem que ser fiel. Por isso nós somos obreiros e obreiras, para poder estar a serviço do Rei Jesus. Da mesma sorte, as esposas sejam, já li, versículo 12, os diáconos sejam marido de uma só mulher. Quer dizer, não pode haver divórcio com segundo casamento. Não pode haver infidelidade conjugal. Não pode ter uma segunda pessoa, ou seja, para o lado das irmãs, para o lado dos irmãos. Serve para os dois. E governe bem a seus filhos e as suas próprias casas. Tudo organizado, para não dar problema, principalmente quem tem lar dividido, mais para o lado das irmãs, que geralmente os irmãos, biblicamente falando, é o cabeça da casa, e as irmãs, como são submissas, mais assim as irmãs, vê se está tudo direitinho lá para o marido que não é crente, a janta está pronta, para ver se a roupa está bem lavada, para não dar motivo deles censurarem o vosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem que cuidar bem, tudo no devido lugar, para que nada atrapalhe você de exercer a sua chamada. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O obreiro e obreira, irmãos, que for fiel, sendo obreiro e obreira, vai adquirir uma boa posição. São as futuras missionárias e os futuros pastores de amanhã, os futuros missionários, conforme a chamada de Deus na vida de cada um. Então, é hoje, nesse tempo presente, o momento de você formar o teu ministério. Não espera, quando eu for pastor eu faço, quando eu for missionário eu faço. Não espera não, é agora. É agora. Você precisa formar o seu ministério agora. Se você for um bom obreiro, você vai ser um bom pastor. Se você for uma boa obreira, você vai ser uma boa missionária. Mas se for o contrário, com certeza você não vai dar certo numa maior posição. Jesus falou: se vós não são fiéis no mínimo, como no muito vocês vão ser fiel?
Então, se hoje é somente essa responsabilidade e você não está conseguindo ser fiel, como é que você vai alcançar uma posição maior? Não tem como. Então você precisa agora se despertar, e você que é candidato a um futuro obreira, já começa a dedicar. O Senhor, Ele quer dedicação no nosso ministério. Irmãos, eu me lembro que quando eu fui chamado por Deus, eu me dediquei o máximo que eu consegui. O máximo. Eu era apenas um membro da igreja. E um dia o pastor reunido em Assembleia Geral, a reunião dos membros da igreja, e ele falou assim: eu estou precisando de um segundo dirigente para a congregação do bairro Ipiranga, que é um bairro lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Quem pode ir para lá? Eu tinha 3 meses apenas de membro dessa igreja. Eu fiquei quieto, falei, não, nem sei como fazer, nem sei como que é. E ninguém levantava a mão, e o pastor insistindo, gente, é porque o primeiro dirigente, ele trabalha, e agora vai ter um tempo que ele vai chegar tarde na congregação, então vai ter que ter alguém lá para poder iniciar com oração, abrir o culto, até o momento do dirigente chegar, para ele dar continuidade. E ninguém levantava a mão. Irmãozinho, meu coração começou. Eu falei, Senhor, eu quero trabalhar para Ti, mas eu sou tão pequenininho, eu não sei de nada, Senhor. Aí o Espírito Santo diz assim: levanta a mão, se põe à disposição. O pastor, o presidente, nem me conhecia muito, só sabia que eu era membro da igreja, porque me viu, mas nós não tínhamos nenhum contato pessoal. Nem o meu nome ele conseguia falar direito. Mas naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, eu tremendo, eu levantei. Ele falou: o irmão quer falar? Ele falou para mim. Ele me chamava do irmão do nome difícil, que ele não conseguia pronunciar meu nome. O irmão do nome difícil quer falar? Eu falei: pastor, olha, eu nunca fui obreiro, não sei trabalhar, eu sei orar um pouquinho, sei dar uma palavrinha rapidinho, mas se eu servir, eis-me aqui. Aí ele falou: a igreja de pé, vamos orar para o segundo dirigente agora da congregação de Ipiranga. Mas eu tomei aquele susto, aquele impacto. Irmãos, ali começou. Eu fui para lá como membro e pedi auxílio ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajude aqui. Foi me explicado, é assim, tantas horas tanto tempo você ora, canta esses hinos assim. Irmãos, e eu me senti um obreiro, irmão. Meu terninho só tinha um paletó, 2 paletós naquela época, não tinha nem terno completo. Era a calça de um jeito e o paletó de outro. Mas eu coloquei, arrumei uma pastinha, coloquei minha Bíblia e me senti um pastor já, irmão. Falei, eu vou levar a sério. Aleluia. Irmãos, e quando eu menos esperei, o meu nome foi chamado para ser cooperador da casa de Deus. Eu me dediquei. Daqui a pouco, o dirigente saiu da congregação, e quem assumiu o lugar dele lá? Fui eu. Aí eu fui consagrado a diácono da casa do Senhor. E assim meu ministério foi indo, irmãos. Foi indo. Eu me lembro, irmãos, no dia que eu fui consagrado a presbítero, até no último dia Deus me provou como diácono. Foi na inauguração do templo sede, parte de cima, que era no alto do Grajaú. A igreja saiu da parte de baixo e construiu em cima. Irmãos, eu era diácono. E estava aquela leva de irmãos e irmãs, todo mundo do lado de fora, esperando o momento de cortar a fita simbólica para inaugurar o templo. E ali todo mundo cantando os hinos da harpa. Irmãos, de repente o templo mudou. Eu falei, Jesus. E eu fui escalado para ser o último a entrar na igreja, irmão, juntamente com o outro obreiro. Falei, meu Deus. E o tempo enegreceu, irmãos. Era tarde naquele domingo. Irmãos, o pastor, nada de cortar fita, ele está falando, ele está pregando. Começou os pingos, irmão. Começou aquele pingo grosso de chuva. Ele cortou e toda a igreja entrou cantando o hino, se me fala a memória, 212 da harpa cristã. Os guerreiros se preparam. Irmãos, e eu mais um outro diácono, um do lado do outro, assim na porta, do lado de fora, e todo mundo entrando. Aí a chuva começou, irmão, a descer. E a chuva desce, eu falei, Senhor, e agora? E eu tinha sido escalado naquela noite para ficar lá na frente, irmãos, da igreja. O obreiro fica de um lado
e o outro obreiro fica do outro lado, igual 2 anjos de Deus, de um lado e do outro, na frente do púlpito. Naquele dia, irmãos, eu fui lá, depois que eu consegui entrar, mas todo molhado, irmãos, todo molhado, cabelo bagunçado, terno molhado, eu andava, o meu sapato, fresh, de tanta água, irmão, porque aquela chuva desceu com força de uma vez só. Aleluia. Aí eu fazia assim despistado, estava aquela poça d'água já descendo do meu terno. Falei, Jesus, eu aqui de destaque na frente, Senhor. Aleluia. Irmãos, mas como é que Deus faz, né? Eu poderia ficar irritado, não quero saber de nada não, estou tudo molhado, vou embora. Aleluia. Mas ali eu fiquei para a glória de Deus. E de repente o meu nome foi chamado naquela noite para presbítero da casa de Deus. Aí falou meu nome. Eu quero falar para você, se você for fiel, você vai adquirir uma boa posição. Mas vamos continuar. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e o sal for insípido, com que se há de assalgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeeiro e se coloca debaixo do algueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, em resumo geral, nós temos que ser útil para aquilo que nós fomos chamados. O sal, ele só vai ter sua utilidade se ele não perder o seu gosto. E a luz, ela vai ter sua utilidade se ela não perder a sua luz. E o obreiro e a obreira vai ser útil enquanto ele ser como sal e como luz. Vai ter que ser útil. Uma pessoa, para ser obreiro, ela precisa ser útil. É aquela pessoa que diz assim: pastor, conta comigo para o que der, o que vier. Precisar de mim, eu estou aqui. Pastor, é só falar. Ou às vezes nem assim. É só chegar e falar: o senhor está precisando de mim alguma coisa? Pastor nem chamou. Está precisando de mim alguma coisa? Irmãos, isto é você mostrar suas obras e glorificar o nome do Senhor. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Eu sempre dou exemplo aqui, que por algumas vezes eu segurei a pasta do meu pastor. Depois que eu fui consagrado a presbítero, ele pegou tanta confiança em mim, viu meu trabalho, que ele me chamou para ser o 3º vice-presidente na sede da igreja, naquela ocasião. Eu era muito recente ainda, mas olha só onde que eu fui parar. Falei, meu Deus. E ali eu me lembro, irmãos, que eu fazia questão de poder segurar a pasta dele. O senhor está precisando de alguma coisa? Eu vou pegar uma aguinha lá para o senhor. Irmãos, como que isso conta ponto diante de Deus e diante também do anjo da igreja? Não é bom servir? Porque Eliseu serviu a Elias e ele recebeu a chamada que estava na vida de Elias. Então, é importante você ser útil, você dar o gosto. O sal, o que ele faz? Ele dá um gosto. Ele dá um gosto, não pode ser nem sem sal e nem com muito sal. Mas tem que dar gosto. Aquela forma que você se alimenta. Mas olha que tempero, olha. Eu vou querer mais. Aleluia. E a luz, não tem como esconder. Ela foi feita, já pensou se eu pegar essa lâmpada aqui e colocar debaixo da bateria? Não vai iluminar nada. Então as tuas boas obras, elas têm que aparecer. E quando aparecer, não é você tocar trombeta, não. Não, eu sou o melhor obreiro, eu sou a melhor obreira. Não, na sua humildade, mas você fazendo o que é para fazer, as tuas obras vão aparecer. Alguém vai olhar e vai dizer assim: parabéns, louvado seja o nome do Senhor por aquilo que você está fazendo. Segunda qualidade do obreiro aprovado, que foi apresentado lá na escolha dos 7 diáconos: cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 1,
do versículo 12 ao 14. Então vamos ver que a obreira e o obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo. Atos 1, do versos 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, Judas, o irmão de Tiago. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica, com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então a segunda qualidade, além da boa reputação, deveria ser cheio do Espírito Santo. Aí como que o obreiro e a obreira vai ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa, irmãos, o caminho inicial é a oração. Irmãos, o obreiro, a obreira que não gosta de orar, não tem como ser cheio do Espírito Santo, não. Porque o contato que nós temos com Ele é a oração. E detalhe, a necessidade de ser cheio do Espírito Santo, ela é tão grande, mas é tão grande, porque nós somos como a linha de frente do exército. Olha, o pastor, o ministério, os obreiros e a igreja está ali. E Deus na frente, claro, de todos. Você está entendendo? Os obreiros são a linha de frente para poder enfrentar o inimigo. Porque as ovelhas do Senhor têm que ser protegidas. Por isso elas estão lá em último lugar. Porque para chegar nelas, primeiro tem que passar em cima de Deus, em cima do pastor, em cima do ministério e em cima dos obreiros e das obreiras. E agora nós vamos fazer esse cordão de isolamento. Nós vamos ter esse enfrentamento. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o inferno. E por isso que você não pode deixar de orar. Obreiro que não ora, irmão, não fica de pé por muito tempo. Aquele demônio que você expulsa aqui no dia de quinta-feira, no culto de libertação, daquela pessoa, você pensa que não vai ter retaliação? Tem. Ele vai querer se levantar. E se você não for uma pessoa de oração, como é que você vai guerrear? E aqueles discípulos, eles entenderam. O Senhor prometeu, Ele deu a promessa, mas nós temos que orar. Vamos começar a orar a partir de hoje. E eles entraram naquele cenáculo, e lá todos começaram a orar, até que eles receberam a promessa. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado. Foram vistas por eles línguas repartidas, como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar. Aquele período de oração, eles receberam o que? A promessa. Não descuide da sua vida de oração. Nunca pense assim, não, isso aí é para o pastor, isso é para missionário, isso é para o presbítero, é para o evangelista. A sua vida espiritual, ela é muito importante. Nem sempre o pastor vai descer do púlpito, não. Nem sempre a missionária, o presbítero, o evangelista vai descer, não. Tem hora que vai ser você. E você vai ter que ter autoridade de expulsar aquele demônio. O demônio vai olhar para você e vai falar, olha, é cheio do Espírito Santo, eu não vou poder. A Bíblia diz que Estevão, ele era um diácono, mas olha a obra que ele fazia no campo. Sinais e maravilhas acompanhavam ele. Ele era um homem de fé, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, existe a parte administrativa que você vai fazer na igreja, de coordenar, de ter ordem e segurança na igreja, organização, cuidar de tudo e de todos e da obra do Senhor, auxiliar o pastor. Mas olha, a vida espiritual, não exerça somente um cargo, mas você tem que ter uma vida com Deus também.
de ficar lá na porta, como eu estou vendo lá de Diaconisa Cristiane agora. Ela está lá de sentinela agora, é o horário dela. Mas ela está ali de sentinela. Ela não está ali apenas para olhar quem sai ou quem entra, mas ela está ali como sentinela. Senhor, vai acorrentando todos os demônios agora, Senhor. Ela tem que estar ali. Senhor, me dá visão aqui, Senhor. Me dá visão agora, Senhor. Porque de repente pode entrar alguém mal intencionado ali. O Espírito Santo, ele pode falar. Está vendo minha serva lá, ó? Vigia, porque laço. Irmãos, o Senhor quer conceder dons espirituais para os obreiros, para as obreiras. Daí do meio você, pastor, o senhor me dá a oportunidade de entregar uma revelação agora? Está concedido, obreiro, concedido. Olha, o Senhor acabou de me revelar isso aqui. Está entendendo o mistério? Tem que ser cheio do Espírito Santo. E tudo tem que ser oração. Começa a colocar hoje propósito. Pega lá o caderninho, se você tem problema de esquecimento, já pega um caderninho, já pega o bloquinho. E você agora vai, ó, toda tal dia eu vou estar jejuando para Deus operar através da minha vida. Eu quero estar lá na porta, mas eu quero, quando as pessoas segurar na minha mão, eu já quero ver língua estranha. Irmãos, que coisa boa era antigamente. Era assim, os obreiros lá na porta. Aí quando chegava Pai do Senhor, já pegava ali, já entrava em mistério. Aquele irmão era muito bom. Aleluia. Mas o Senhor quer fazer movimento diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai pegar sal, vai tirar oferta. Daqui a pouco o Senhor, pá, tome mistério. Eis aí a minha palavra. Irmão, é na ligação com Deus, irmão. É trabalhando, limpando uma coisa, limpando outra, mas ó, tá ligado com Deus, irmão. Porque é um obreiro, uma obreira cheia do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tinha um irmão que as pessoas passavam aperto com ele. Na verdade, quem estava devendo. Porque tinha uma vigília e ele era um diácono da igreja. Irmão, quem devia e sabia que ele iria ficar na portaria, não ia naquele dia que estiver desconcertado. Ele ficava na porta lá. Pai do Senhor, pode entrar. Pai do Senhor, pode entrar. Irmão, mas esse homem, ele era muito usado por Deus. Quem estava com problema, falou, por gentileza, aguarda aqui um pouquinho. Pai do Senhor, pode entrar. Aguarda aqui um pouquinho. Falou, você não vai poder entrar. Você não vai poder entrar. Não, mas aqui é a minha carteira aqui, ó. Eu sou membro também. Falou, não, me dá aqui a sua carteira. Muito bem. Mas e aquele adultério que você cometeu semana passada, na hora tal, no dia tal, no lugar tal? Irmãos, raio-x de Deus. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ser cheio do Espírito Santo não é somente os mistérios de Deus, mas também, irmãos, os frutos do Espírito. Porque o que acontece muito? Eu já vi muito crente, como estão falando de obreiro, vamos falar então a palavra obreiro. Muitos obreiros e obreiras que são até usados por Deus, já são até batizados com o Espírito Santo, mas falta o fruto do Espírito. Porque não adianta só os dons, tem que ter o fruto também. Porque olha só, amor, tem obreiro que não tem amor. Tem obreiro que dá até medo. O obreiro não pode ficar de chocarrice, né, de brincadeira desnecessária. Não, ele tem que ser aquela pessoa séria. Você já viu o policial? Se o policial ele ficar rindo, então ele não vai ter postura, vai perder a autoridade. Ele até gosta de rir, ele sorri, ele é uma pessoa, mas ele está na farda, ele está na Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que tem pessoas, irmão, obreiros que é muito carrancudo. Irmãos, é necessário, quem tem o Espírito Santo, quem tem o fruto, tem que ter o sorriso, irmão. Pai do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Entendeu o mistério? Aleluia.
Mas tem pessoa que é complicada. Tem pessoa que tem medo daquela pessoa lá. Fui cumprimentar ela, ela me olhou com um olhar ruim assim, me deu uma mal resposta. Não, o obreiro tem que ter amor no coração. Gozo, ou seja, alegria. Alegria é diferente de chocarrice. A pessoa alegra é diferente. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, se alegra, mas tudo no limite. Paz. Irmãos, coisa boa é você olhar para um obreiro cheio do Espírito Santo, tem o fruto do Espírito. Você vê paz, a pessoa pode ser séria. Igual tem pessoas que, não, pastor, muito sério, não ri, difícil rir. Mas se conversar comigo, a pessoa vai ver paz, irmãos, porque o Espírito Santo está na minha vida. Aleluia. E tem que estar também a cada dia na sua. Longanimidade, benignidade, bondade. Então o obreiro tem que ter paciência. Teve um dia que eu falei assim, uma pessoa veio na frente, não me lembro se foi revelada ou se veio para aceitar Jesus. Aí na época eu tinha um obreiro, eu falei assim, ô irmão, fica aqui do lado. Aí quando ele colocou a mão assim no ombro, a pessoa que estava aqui na frente falou, tira a mão de mim. Não precisa colocar a mão de mim não. Aí o obreiro, tô sem graça. Mas você tem que ser longânimo. Já pensou? Eu venho para poder colocar a mão, te ajudar, você está... Não, irmão, olha, nós temos que ser igual enfermeiro, igual médico, irmão. Tem pessoa que entra pela porta da igreja oprimida. Você já viu a pessoa? Tem pessoa que eu apresento aqui, eu estou alegre, com um sorriso aqui, mas não quero às vezes nem sorrir pela luta. Mas olha que maravilha, eu estou recebendo aquela irmã, aquele irmão. Seja bem-vindo, a pessoa... Mas irmão, tem que ter visão espiritual. Sabe o que é isso? É a opressão do inimigo. Mas eu tenho que ser longânimo, ainda que me dá uma má resposta, irmão. Mas eu tenho que... Jesus. Bondade. O obreiro tem que ser uma pessoa boa. Pode fazer ruindade com ninguém, tem que fazer bondade. Tem que estar sempre... Quer uma ajuda? Eu posso te ajudar? Louvado seja Deus. Fé. O Senhor está aqui neste lugar, irmão. Eu sinto a presença dEle. Aí o pastor, é igual o cooperador Gerão esses dias, falou, pastor, olha, eu vi hoje o pastor não... Hoje o negócio está sério, né, pastor? Eu ia até falar, nem vou falar mais, que eu senti de longe que o pastor está com problema, está com luta. Eu falei, irmão, hoje a cruz pesou um pouco mais, mas Jesus vai dar vitória. Mas aí, o obreiro de fé, não pastor, não se preocupa não, vamos orar porque Deus vai resolver amanhã esse problema. Hein, irmão, que mistério profundo. Aí o teu patrão olha para você e diz assim, olha, vou te mudar de horário. Não, mas vai me atrapalhar lá na igreja. Não, igreja você vai outra hora, outro dia. Mas aí o obreiro de fé, em nome de Jesus eu vou orar, ele não vai mexer com o meu horário. Ou então está te atrapalhando já, eu vou orar, ele vai me mudar de horário, porque eu quero cumprir minha chamada. Mansidão, o obreiro tem que ser manso. Tem obreiro que é perigoso, irmão, tem obreiro que é perigoso. Não pode mexer não, irmão, tem obreiro que é perigoso, é segurança. Mas não é aquela segurança no bom sentido, de poder assim, evitar que uma criança corra lá para a rua para não ser atropelado, de algum idoso que para cair. Então aí vem aquela irmã idosa, a obreiro, ordem, por isso que fala, coordenadoria de ordem e segurança. Já vê que é um irmão bem velhinho, uma irmã bem velhinha, a obreira já sai, o obreiro já sai para poder amparar, ainda mais que tem escada aqui no púlpito, vem para poder amparar, dar o braço. Aleluia. Mas tem, isso é para segurança, mas tem pessoa que interpreta errado, aí fica lá. Não pode mexer não, porque dá problema. Tem pessoa que agride, mas o obreiro ele é manso. Temperança. Eu quero falar para você que o fruto do Espírito na nossa vida ele é muito importante, meu irmão. Nós lidamos com o público, e lidar com pessoas, irmãos, é muito difícil, irmão. Você tem que ser uma pessoa temperada, uma pessoa, vamos dizer assim, calma.
Precisa, irmão. Porque cada um tem um problema, cada um é de um jeito, cada um quer de um jeito, cada um gosta de um jeito. E você tem que se moldar com todo mundo. Procurar agradar todos. E a gente, claro que não vai agradar a todos. Mas o que depender da nossa parte, nós vamos fazer, irmão. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso é para todo crente, irmãos. Mas principalmente os obreiros e as obreiras. Andar no espírito. Nós temos uma luta entre a carne e o espírito. Mas o obreiro e a obreira tem que ficar mais atento a isso. Mais atento. Porque se não for um obreiro espiritual, a carne vai falar mais alto. Então tem que tomar cuidado, irmão. Tem que andar no espírito. Porque às vezes você vê certas coisas, você enfrenta certas coisas, que se você não for um homem, uma mulher espiritual, vai te levar à queda. Vai te levar à queda. De vez em quando aparecem umas dalilas e uns dalilos. Você tem que estar atento. Mas que obreira bonitinha, mas que obreiro bonitinho. O obreiro não pode arrumar gravata nesta hora, não. Tem que olhar sério. A obreira é a mesma coisa. Tem que olhar sério. E se for passar limite, me respeite. Eu sou mulher de Deus, sou uma jovem de Deus, um jovem de Deus. Eu sou homem de Deus. Aleluia. Tem que estar preparado, que quem tem chamado, irmãos, ao inimigo, a fúria é maior. Se ele já tem fúria nas ovelhas, imagine em quem exerce um chamado. É maior. Aleluia. Quantos laços o inimigo não já armou. Mas agora andando no Espírito, não adianta que o inimigo não vai conseguir, irmão. Foi diferente de Sansão. Sansão, ele viveu na carne e se entregou nos braços de Dalila e contou um segredo ainda. Mas José foi diferente. Na hora que a mulher foi para o lado dele, ele correu. Foi comigo não, correu. Aleluia. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Cuidado. O seu ministério é importante para Deus, irmão. Eita Deus. Aleluia. O teu ministério, a tua túnica, ela chama atenção. Glória. Nesta noite é noite de você, puxar a espada e começar a guerrear contra esse demônio que está querendo te derrubar. Nesta noite é necessário você entender que o inimigo, ele quer te tornar num obreiro, uma obreira carnal. Tem pessoa que quase quebra o pescoço, né, para poder ver o que não é para ver. Tem que pedir unção no olho, nos olhos. Senhor, tem misericórdia, Jesus. A terceira e a última qualidade do obreiro aprovado, que foi exigido daqueles homens, 7 homens: sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Vamos ver aqui vários tipos de sabedoria. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Que coisa linda, olha que coisa linda. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. A sabedoria e a prudência são companheiras. Uma está interligada à outra. O obreiro ou obreira tem que ser sábio. E se é sábio, é prudente. O que é uma pessoa prudente? Pensa antes de falar, pensa antes de agir, tudo analisa para não dar nada errado. Para não perder o que recebeu. Alguém quer te afastar do pastor, alguém quer te afastar do pastor. Aí a pessoa chega a usar e fala: o pastor falou mal de você. O pastor falou isso de você. A sabedoria, obreiro sábio,
Que isso, mas eu não fiz nada contra o pastor. Falou, pois é, ele está falando mal de você aí, ó. Tá bom, Deus abençoe. A prudência. Pastor, o senhor está falando mal de mim? Eu fiz alguma coisa? Antes de emitir qualquer juízo, vai saber primeiro se é verdade ou não. Porque às vezes o pastor falou assim, eu acho que a gravata do cooperador Jerônimo ficaria melhor se a gravata dele fosse azul. Eu falei mal dele? Não. Eu acho que o jaleco da diaconisa Lídia ficaria melhor se fosse amarelo. Eu falei mal dela? É uma opinião, sem falar mal, sem criticar. Aí olha, quem é o mal falador, quando ouve, falou, olha, o pastor falou, Jerônimo, o pastor falou tão mal de você, rapaz. Falou que você está feio com essa gravata, que sua gravata é muito ridícula, que ele nem anda do teu lado por causa disso. Irmão, tem ou não tem essa situação? Tem. Aí se o obreiro não for prudente, deixa aquilo entrar na mente, no coração. Daqui a pouco o pastor não está sabendo de nada. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, pastor. Pastor, engraçado. Aquele obreiro me cumprimentou tão frio. O meu obreiro me respondeu tão estranha. Mas é por causa disso. Então, tem que ter prudência, irmãos. Não esqueça disso. O inimigo, ele quer destruir a sua chamada. Tenha muita prudência, vigia, toma cuidado. Eu sempre falo para os obreiros aqui, para as obreiras. Fala, o inimigo, a intenção dele é colocar uma barreira de divisão entre o pastor e seus obreiros. E não pode haver. Essa barreira tem que ser jogada por terra. Se sentir que começou, pula por cima dela. Derruba essa barreira. Se o pastor não chega a você, você chega até ele. Aleluia. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Vamos continuar vendo sobre sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor. O obreiro, a obreira de Deus tem que ser uma pessoa que teme, irmãos. O que é temor? Não é simplesmente ter medo, não. É respeito. Eu já falei nesta noite que você é aqui, você é em qualquer lugar. É tão lindo, irmãos, você ter o temor no coração. Na hora da Santa Ceia ali, as bandejas, você ter aquele temor todo. Aqui está o corpo do Senhor, aqui está o cálice do Senhor. Na semana da Santa Ceia, você se preparar em jejum e oração, porque é o corpo do Senhor que vocês vão levar até a igreja. Olha que coisa séria. Aleluia. Até para pegar salva, não vai lá pegar, não. É onde vai ser recolhido as contribuições que vão ser consagradas a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o temor, Moisés, quando ele viu o anjo ali na chama de fogo, a Bíblia diz que ele tampou o rosto e teve temor. Os serafins, 6 asas, com 2 voam, mas tem 2 que estão ali, ó. Temor, irmãos. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Já estamos terminando. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, andar com sabedoria com quem estão de fora. E olha, novamente falando, como que você vai falar com uma pessoa. Foi o que eu falei no início do estudo. Os obreiros são um cartão de visita da igreja. O pastor pode tratar bem, mas se o obreiro tratar mal, não tem mais jeito. Depois de muito tempo, irmão, se já passou, já tem anos já que aconteceu, e eu tinha uma obreira aqui, e eu não sabia o que acontecia ali na porta. E depois que ela saiu da igreja, passando algum tempo, uma pessoa que vinha aqui visitar a igreja,
ela parou de vir assim, simplesmente parou. Isso às vezes costuma acontecer mesmo, mas ela parou. E quando essa obreira saiu, passou um tempo, essa pessoa voltou de novo. E teve um dia que ela falou: pastor, aquela obreira não está aqui mais não? Eu falei: não, não está mais não. Ela foi congregar em outro lugar. Aí ela falou: ai, graças a Deus, eu gosto tanto daqui, pastor, mas eu não vim mais por causa dela. Eu falei: mas por quê? Ele falou: olha, quando eu entrava pela porta, ela falou assim: o senhor sabe que eu não sou liberta ainda, não sou liberta. Então eu estava buscando a minha libertação. Quando eu entrava pela porta, ela me segurava ali na porta e começava a me humilhar. Ela falou: olha, você desse jeito, você dessa forma, tira isso, tira aquilo, até quanto vai ficar desse jeito? Falou: pastor, era toda vez, não estava aguentando mais. Então, irmãos, tem que ter sabedoria como que você vai falar com as pessoas que estão de fora. E nunca esquecer que hoje eu estou direitinho, as irmãs estão direitinho, os irmãos também, mas um dia a gente esteve na posição deles também. Então, muita sabedoria, que vocês são aqueles que estão mais lidando com as pessoas, conversando diretamente com as pessoas. Isso tudo é muito importante, até para fazer cumprir o que é necessário. É o que eu sempre explico aqui em reunião, para fazer cumprir a sabedoria de falar. Alguém vai começar a fazer lanche aqui dentro da igreja, não é xingar a pessoa: quem você está desrespeitando, para de fazer lanche aqui. Não, é aquele carinho. Falou: desculpe, mas a gente até se humilha, né? Desculpe, mas aqui, olha, não pode fazer lanche aqui dentro. Você se incomoda de comer ali fora, depois você volta, tá bom? Então, todo cuidado é pouco, irmãos, porque é muito difícil ganhar alma, muito difícil. Então, vamos ter sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha alma é sábio. Na sabedoria você vai ser um ganhador de alma. Eu vou estar aqui daqui a pouco: pastor, eu quero lhe apresentar esse irmão aqui, quero lhe apresentar essa irmã aqui. Quem é? Eu falei: eu ganhei para Jesus. Você tem que ser um ganhador de alma, e com sabedoria você vai ganhar alma. Aquela pessoa que aceita Jesus, você vai aproximar dela, você vai abraçar ela, falar: olha, eu vou te ajudar a caminhar, eu vou te ajudar. E aí, muitas almas vão ser ganhas para a glória de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, e não lança em rosto o que é lhe dado. Irmãos, o Senhor, Ele deixa um acesso liberado para mim e para você. Se nós temos falta de sabedoria, só pedir que você vai receber. Senhor, me dá sabedoria. É difícil, Senhor, lidar com as pessoas, cada um de um jeito. Me dá sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. E se você já tem, peça mais, que vai ter situação que não vai dar nem para falar para o pastor na hora, só depois do culto. Aí você vai ter que resolver ali com sabedoria. Aleluia. Já pensou, duas pessoas querendo brigar de repente na igreja? E agora, Senhor? Ai meu Deus, logo aqui dentro da igreja. Você com sabedoria, você vai resolver aquela situação. Irmãos, é assim que nós temos que estar à disposição do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro que eu era cooperador, não era diácono nessa época. Irmãos, entrou um homem pela porta da igreja, e esse homem estava um pouco embriagado, e ele entrou de chapéu. E na hora que ele entrou, irmãos, eu não fui até ele, porque um outro obreiro foi até ele. Mas esse obreiro chegou com falta de sabedoria, chegou perto dele, e olha, quase criou um problema dentro da igreja. Ele estava embriagado. Ele falou assim: olha, você está fazendo um gesto, você sabe que aqui não pode entrar de chapéu, tira esse chapéu aí, não sei o quê. Irmãos, ele fez assim, eu falei: Jesus tem misericórdia, vai dar briga. Ele falou: eu não vou tirar, sai de perto de mim que eu vou te quebrar. E aí, irmão? Eu falei: Jesus, graças a Deus que a pessoa foi embora, irmão. Mas aí eu esperei passar um pouquinho, aí eu fui lá, abracei, sentei do lado dele. Irmãos, olha a sabedoria para ganhar alma.
Olha a sabedoria para você resolver os problemas. Eu falei, deixa eu te fazer um pedido. Você não fica triste comigo, não? Ele olhou assim para mim, sério. Pode falar. Eu falei, olha, porque aqui é a casa de Deus e você vai receber uma vitória muito grande, mas assim, respeito à casa do Senhor. Você pode tirar o seu chapéu? Depois você põe. Se você quiser, eu até guardo para você. Aí ele olhou para mim, fez assim e tirou. Acabou o problema, irmão. Então tudo é com sabedoria de Deus, da visão de Deus, para não ter nenhum tipo de problema. Para a gente encerrar, Atos capítulo 6, do 4 ao 7, a gente vai ficar por aqui. Um importante negócio. Então vê que para ser obreiro é coisa séria, mas é bom demais. Oh, meu Deus do céu. De vez em quando eu gosto de ficar ali na porta ali. Quando precisa eu vou. É bom demais. Eu amo cuidar da obra de Deus. Atos capítulo 6, do 4 ao 7. Mas nós perseveremos na oração, no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Presélito e Antioquia, e os que apresentaram ante os apóstolos, e chorando lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos discípulos obedecia à fé. Irmãos, a Bíblia diz que é um importante negócio, e olha o resultado, o final desse capítulo, o resultado que a igreja cresceu muito mais. Como que vocês são importantes para a obra de Deus. Se vocês faltarem, nunca pense assim, tem 500 obreiros lá, não vou fazer falta. É mentira do inimigo. Vai fazer falta sim, vocês são muito importantes na obra de Deus. E agora, eles ficaram tranquilos. Agora nós vamos continuar no ministério da palavra, no ministério da oração, porque agora Deus levantou uma equipe de reforço para poder nos ajudar. Irmãos, os obreiros vai ajudar o pastor a ser mais usado por Deus. Sabe por quê? Porque vocês não vão deixar nenhuma preocupação chegar até ele. E se chegar, só depois do culto. Porque vocês vão estar aptos para poder resolver. Deus vai dar essa graça e sabedoria. O pastor, ele tem que dirigir o culto com os 2 olhos fechados. 2 olhos fechados. Mas vocês têm que estar com os 2 olhos abertos. Para ver o que está acontecendo. Para ver se não vai ter algum engraçadinho que vai querer fazer alguma coisa. Para ver se não vai ter alguém que vai estar precisando. A visão de águia, olha, a visão de águia. Antes de acontecer, já chega primeiro. Aleluia. Aí a igreja, ela vai, crescer. Mas se o pastor ele fazer o que é o obreiro fazer, ou seja, o pastor fazer o que é a função do obreiro, aí vai ao ministério, a igreja vai sofrer. Porque é o tempo de ligação com Deus, de ficar só ligado com Deus, isso aí, a preocupação ela vai tomar a cabeça do pastor. Por isso que vocês são importantes, para que a chamada ela possa ser concluída. Pontualidade, irmãos, tem que ter, é sagrado, o obreiro tem que ser pontual. Tirando as raríssimas exceções, que às vezes impede o obreiro de chegar na igreja, mas o que depender do obreiro tem que ser pontual, irmãos. Se o culto é 7 horas da noite, começa, o máximo 10 para 7, ele já tem que estar aqui. Para poder auxiliar, passar uma vassoura na igreja, ver se tem algum banco desarrumado, ver como é que está o estado do banheiro, para ver se o púlpito está com poeira. Olha só que coisa maravilhosa, de você falar, pastor, você vai precisar de mim hoje? O obreiro tem que ser pontual, irmãos. Pontualidade, compromisso. O obreiro tem que ser de compromisso, o obreiro tem que ser compromisso. Você tem que seguir à risca aquilo que foi colocado nas suas mãos. Cumprir os horários da escala, os dias para você estar. Amor pela obra. Nunca fazer as coisas de Deus, irmãos. Porque tem que fazer. Me arrependi de ser obreiro. Não, é amor pela obra.
É fazer, tem pessoas que até faz, tem obreiros e obreiras que até fazem, mas faz assim, aquela coisa assim, de má vontade. Passa uma vassoura ali, aí faz até, entorce até a boca. Tem como colocar aquela cadeira ali, pega a cadeira, até soca. O pastor ouviu e falou: não gostei. Não, irmãos, tudo é com carinho. Tudo é com carinho. Igual a irmã Edir, quando pega o microfone, quando ela olha esse microfone que está muito suado, ela pega a toalhinha, aí vai para depois passar a mão. Não é, irmã Edir? Então tudo tem que ser com carinho, irmãos, porque é a obra de Deus, é o amor pela obra do Senhor. Humildade. Irmãos, obreiro grandão não fica de pé não. Só fica de pé o obreiro humilde, irmão. E humildade não é aparência exterior não. Você pode estar com o melhor sapato, as irmãs podem estar com o melhor tecido, de chegar alguém e falar: olha, Jesus está abençoando mesmo, olha lá a roupa dela, olha lá o sapato dele, película alemã, hein, irmãos? Mas a humildade é aqui dentro, ó, lá dentro do coração. Aleluia, é ser humilde, ser submisso. Aleluia, que coisa maravilhosa é um obreiro e uma obreira humilde, irmão. Se para sentar no chão, sento no chão. Se é para dar lugar, eu dou lugar. E assim vai, irmão. É que não dá tempo, porque a hora já foi embora. Vamos terminar. Obediência. Então está dentro do que eu já falei. Coisa boa. E para encerrar, é o lema que o meu pastor passou para mim e hoje eu passo para todos vocês. Sofra o homem, mas não sofra a obra de Deus. Sofra o homem, mas não sofra a obra de Deus. Tem hora que nós sofremos, irmãos, para ver a obra de Deus não sofrer. Tem hora que nós brigamos contra nós mesmos, porque não é fácil não, a luta é muito grande. Tem hora que a gente está ali, ó, sorrindo, cumprimentando, mas só Deus sabe a luta que foi dentro da casa. Só Deus sabe a luta que foi lá no trabalho. É ou não é, irmãos? É difícil. Mas a obra de Deus, ó, tem que ser cuidado. Tem hora que está tão difícil. Hoje eu vou ficar em casa, sabe? Ai, Senhor. Mas eu lembro, não, e a obra? Não, eu vou. A obra não pode sofrer. Fique de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe os obreiros, as obreiras, e que Deus abençoe os futuros obreiros e obreiras. Aleluia, que já aprenderam nesta noite com o Espírito Santo como fazer a vontade de Deus. Canal do Pastor James Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto.